Alunos, bom dia! Hoje nós vamos então trabalhar com a terceira semana aí do PET, né? Que fala sobre números decimais e frações. Então veja só, um número racional pode ser representado de duas maneiras, fração ou números decimais. Estas duas formas podem representar o mesmo valor, como por exemplo, 5 décimos, que eu também posso pronunciar, né, meio e meio, tanto na forma decimal como na forma, né, de fração, eles representam o mesmo valor, certo? E as frações podem ser representadas na forma decimal e vice-versa. Então, gente, é o seguinte, vou explicar aqui para vocês, né, mostrando as frações decimais e as frações que não são decimais, tá? Tanto uma como a outra me resulta um número decimal e vice-versa. Se eu tenho decimal, eu posso encontrar a fração. Posso ter como resultado uma fração decimal ou uma fração não decimal. Então, veja bem, as frações decimais são as frações que possuem no seu denominador o 10 ou as potências de 10. Ou seja, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, né? 1 milhão. Elas então são as decimais. Das frações decimais para os números decimais, eu tenho uma representação imediata. Como assim? Se eu tenho a fração aqui 8 décimos, tá? Eu vou escrever o número decimal. Então, eu não posso colocar aqui apenas o número 8, porque o número 8, ele é um número inteiro, tá? E o número decimal, ele é, né? Aqui no caso, ele é uma parte. Então, como que eu represento esse número? Se o meu denominador aqui é 10, eu tenho que ter depois da vírgula um algarismo, uma casa decimal. No caso aqui, eu vou completar com 0, então eu tenho aqui 8 décimos na forma de número decimal e na forma da fração decimal. 25 décimos. Como que eu vou representar o número decimal? Eu vou escrever o 25, vou contar um algarismo aqui da direita para a esquerda e colocar a vírgula. O 0 é que determina a quantidade de algarismos que eu tenho que ter depois da vírgula. 0, então um algarismo. Então aqui eu tenho 25 décimos, aqui eu também posso ler 25 décimos ou 2 inteiros e 5 décimos. Se eu tenho o número, eu posso voltar aqui a fração. Como? Para eu passar do número decimal para a fração, eu vou escrever o numerador, o número sem a vírgula, e o denominador, se eu tenho uma casa depois da vírgula, denominador 10. 17 centésimos. Passando para o número decimal, eu vou escrever 0,17. Eu tenho 2 zeros aqui no denominador, depois da vírgula eu tenho que ter 2 algarismos. E agora, como que eu passo do número decimal para a fração? Numerador, eu vou tirar a vírgula, então eu não preciso escrever 0,17. Esse 0 aqui, né? A vírgula caindo, ele perde o valor. Então, eu só escrevo no numerador o 17. Como tem 2 algarismos depois da vírgula, denominador 100. 35 milésimos. Eu tenho que ter depois da vírgula
3 algarismos, porque eu tenho 3 zeros. Como o 35 é formado apenas de 2 algarismos, eu completo com um zero. Então, eu vou escrever 0,035. Como que eu volto desse número decimal para a fração? Numerador, eu vou tirar a vírgula, eu vou ter apenas 35. Denominador, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, denominador 1000. Então, eu leio 35 milésimos na fração, 35 milésimos no número decimal. 19 décimos de milésimo. Se eu tenho denominador 10.000, eu leio décimos de milésimos. Como que eu vou representar essa fração aqui em número decimal? Ó, eu tenho aqui 4 zeros. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 4 algarismos. O 19 forma apenas 2 algarismos. Então, os outros 2 eu completo com 0. 0,0019. Então, 19 décimos de milésimos em fração, 19 décimos de milésimos em número decimal. Como que eu volto desse número decimal para a fração? Eu tiro a vírgula, numerador 19 e denominador. Eu tenho 1, 2, 3, 4, denominador 10.000. 137 centésimos de milésimos, porque o meu denominador aqui é 100.000. Então, como que eu represento isso aqui na forma de número decimal? Bom, eu tenho aqui 5 zeros. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 5 algarismos. Os 137 formam 3 algarismos. Eu completo com 2 zeros. Então, eu vou escrever 0,00137, onde eu leio 137 centésimos de milésimos, para eu voltar para a fração decimal. Eu vou excluir a vírgula, vou escrever no numerador 137. No denominador, eu vou escrever exatamente 100.000. Né? Eu tenho aqui 5 casas decimais. Então, vocês estão vendo que da fração para o número decimal e do número decimal para a fração, nós temos uma via de mão dupla. Eu tenho que saber ir e voltar. A mesma coisa vai acontecer com as frações que não são decimais. Por exemplo, 3/5. Para nós encontrarmos o número decimal, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 3 por 5. 3 é menor que 5, sem problema nenhum. Toda vez que o dividendo for menor que o divisor, eu coloco um 0, no quociente, vai um 0 para o dividendo. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30, 0. Então, nós tivemos aqui, ó, um decimal exato. Então, 3/5 é o mesmo que 6 décimos. Bom, saí de uma fração para o número decimal. E agora? E do número decimal para a fração? Ó, 6 décimos. Eu vou escrever a fração. Vai ficar 6 sobre 10. O numerador é o número sem a vírgula. O denominador, como ele é formado de um algarismo só depois da vírgula, denominador 10. Essa fração aqui, ela tem que ser simplificada. Eu tenho que deixar sempre na fração irredutível. Então, numerador e denominador, todos dois são divisíveis por 2. 6 divididos por 2 dá 3, 10 divididos por 2 dá 5. Aqui a fração 3/5, ó. Estão vendo? Agora eu tenho a fração 5/4. Como que eu vou representar essa fração em número decimal?
eu vou dividir 5 por 4. 5 divididos por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Para dividir esse resto, eu ponho uma vírgula no quociente e acrescento um 0 a esse resto. 10 divididos por 4, 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. É o segundo resto, só acrescento um 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Temos aqui uma divisão exata. Qual é o resultado? 1 inteiro e 25 centésimos. Então, esses dois números aqui, ó, eles têm o mesmo valor. Representação fracionária, representação de número decimal. Todos dois são chamados de números racionais. Agora, se eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos ou 125 centésimos, como que eu represento em fração? O numerador é o número sem a vírgula, 125. Depois da vírgula, você tem 2 algarismos. Para cada algarismo aqui, você dá um 0. Portanto, o denominador é 100. 125 centésimos, né? Resultou numa fração decimal. Eu vou dividir numerador e denominador por 5. Obtenho 25 vinte-avos, que eu ainda posso dividir novamente por 5. 25 por 5 dá 5, 20 por 5 dá 4. Vou arrumar esse 5 aqui que tá parecendo um 3. Encontrei a fração 5 quartos, ó. Então, estão vendo, ó? 5 quartos, eu fui para o número decimal. Do número decimal, eu fui para a fração. Então, gente, não é nada complicado, né? É só prestar aí um pouquinho de atenção. E vocês, então, mediante essa explicação, vão copiar, né, esse resumo aí no caderno para vocês terem como consulta a hora que precisar. E hoje teremos como atividade o número 1 aí do PET. Ele está dividido em 2 itens, A e B. O A é para vocês transformarem as frações em números decimais. São 5 frações, 4 quintos, 6 sétimos, 1 terço, 11 quinzeavos e 22 31avos. Então, você vai dividir numerador pelo denominador. Você pode ter uma divisão exata, conforme nós tivemos aqui nesses 2 exemplos, né? Aí, na letra A, ele só está trabalhando com frações não decimais. Se na divisão vocês encontrarem uma divisão em que o resto começa a se repetir, basta você ter depois da vírgula aí, né, 2 casas decimais, que você pode cair num decimal periódico. E na letra B, nós temos os números decimais, 3 inteiros e 51 centésimos, 8 inteiros, 125 milésimos, 17 inteiros e 9 décimos, 81 inteiros, 678 milésimos, 1.254 inteiros e 23 centésimos. Vão escrever na forma de fração e pede para simplificar quando possível, ou seja, até você encontrar uma fração irredutível, ok, gente? Então, essa atividade número 1, vocês farão para a nossa próxima aula. E na próxima aula, então, eu farei a correção, ok?